Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma saudação amiga para toda a família Canção Nova. Eu sou o Padre José António de Andrade, da Arquidiocese de Braga, e estamos nesta sequência dos programas anteriores a percorrer o Catecismo da Igreja Católica a partir, sobretudo, do IUCAT, que é a versão mais recente do Catecismo e também mais direcionada para os jovens, onde nos apresenta sempre perguntas muito concretas que nos permitem ter uma resposta mais clara, mais concisa, mas quando queremos naturalmente aprofundar um tema, podemos sempre, e o Catecismo, o IUCAT, recorda e remete-nos sempre para o Catecismo da Igreja Católica. Este volume, na edição mais recente, que nos apresenta as verdades principais da nossa fé e, naturalmente, também toda a riqueza teológica que, ao longo dos séculos, a Igreja foi fazendo e que, naturalmente, está contida neste chamado depósito da fé. Mas para, naturalmente, podermos entrar no Catecismo, até porque para estudar o Catecismo em si poderia ser um pouco difícil, olharmos só tanto texto, seria demasiado exigente. Então a Igreja, depois de ter elaborado o Catecismo, depois de ter elaborado o compêndio, também a partir de perguntas e respostas, achou por bem elaborar este IUCAT. IUCAT, que tem o mesmo nome em todo o mundo, tem até a mesma cor, para que em qualquer país haja essa uniformidade, como aliás sempre foi característica na Igreja haver esta unidade, até porque a Igreja é católica e precisamente universal. E embora, naturalmente, cada país tenha a sua língua, então este IUCAT também está nas línguas de cada país, no nosso caso em português. Onde, naturalmente, o grafismo, a própria forma de responder, às vezes a definição de alguma palavra, que pode parecer mais familiar para uns, mas pelo menos para outros não será. Então a vantagem do IUCAT é exatamente percebermos o essencial, de forma sempre mais sintetizada, mas também naturalmente ficando com aquilo que é mais importante. E depois, então podermos aos poucos aprofundar, sempre a partir dos números que nos aparecem em rodapé ou na margem, e podermos perceber exatamente o que é que significa cada uma das expressões. Estamos, como quem vem acompanhando percebe, a comentar o credo. O credo, que é a síntese das verdades da nossa fé. E naturalmente, porque é uma síntese, cada palavra tem um peso próprio. E essa palavra tem um significado, tem que ser aprofundada. Mas naturalmente que não podíamos ter uma definição de fé muito extensa, muito longa, não seria viável. Então a Igreja definiu uma fórmula, né, em 12 artigos, o que chamamos o credo, o símbolo dos apóstolos. Depois, mais tarde, já no século IV, a definição do credo a partir de 2 concílios, de Niceia e de Constantinopla, onde naturalmente se chama essa versão do credo niceno-constantinopolitano, onde, apesar de serem os mesmos artigos, desenvolve um pouquinho mais, naturalmente. E é uma fórmula que nós estamos mais familiarizados, porque até habitualmente rezamos na missa aos domingos ou nos dias santos. Contudo, as verdades as principais estão contidas naqueles 12 artigos
do credo que se denomina símbolo dos apóstolos. Também precisamente porque eram 12 apóstolos, são 12 artigos, tem esse paralelismo, mas também porque na igreja primitiva os cristãos tinham uma espécie de senha, até porque eram poucos, eram perseguidos, podia haver uma casa com cristãos e a casa ao lado ser de pagãos, e portanto facilmente acusariam os cristãos para serem presos e poderem ser mortos. Então havia-se cuidado. Alguém que era batizado, depois de fazer o catecumenado, naturalmente recebia um símbolo, e quando se encontrassem dois cristãos, um apresentava o símbolo, o outro apresentaria a outra parte do símbolo, e assim sabiam que eram cristãos. Era uma espécie de distintivo, de senha, digamos assim. Senha contra senha. Então, daí chamar-se também ao credo, a primeira versão, o símbolo dos apóstolos. Nós vimos na última sessão que o que significa Deus é amor. Mas vamos recapitular, porque é uma palavra que muitas vezes se pronuncia, que é gasta muitas vezes, mas porventura nem sempre com um sentido verdadeiro. E dizer que Deus é amor não é apenas uma afirmação, tem um significado muito profundo. O próprio Youquet diz-nos com muita clareza: se Deus é amor, não há criatura que não seja sustentada e envolvida por um infinito desejo de bem. Deus não só declara que é amor, mas também o demonstra. E por isso Jesus diz-nos no Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 13, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. Então o amor não é uma teoria, não é uma palavra mais ou menos romântica, mas significa exatamente o dar-se sem medida. E foi assim que Deus fez connosco. Não se limitou a criar-nos, não se limitou a criar o universo, mas dá-nos a própria vida e todos os dias se dá por amor. E, sobretudo, na pessoa de Jesus Cristo, no Filho encarnado, ele deu-se sem reservas, no expoente máximo desse amor, na Santíssima Eucaristia e depois, naturalmente, também na cruz. Antes de se imolar na cruz, ou de ser imolado na cruz, ele deu-se como alimento e deixou que o matassem por nós, por mim, por cada um de nós, para mostrar exatamente que nós somos, de facto, de todas as criaturas, a mais perfeita e aquela que Deus tem mais apreço, sem dúvida. Por outro lado, percebemos que Deus é amor porque também cada pessoa tem uma capacidade de amar. E a capacidade de amar não se aprende na escola, não se aprende fazendo uma tese de doutoramento. A capacidade de amar está inata em cada pessoa. Cada um, naturalmente, sente desde a infância o amor pela mãe e pelo pai, por aqueles que lhe são mais próximos, e depois, naturalmente, desenvolve-se na vida e há então o sinal do amor, de alguém que se apaixona por outra pessoa, para naturalmente um projeto de vida, um homem com uma mulher, mas sempre nessa linha de se entregar, de fazer o outro mais feliz, como depois iremos ver nos sacramentos. Então, esta capacidade está inata em nós, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, sabemos que Deus é amor porque Jesus nos disse, mas também podemos compreender um pouco esta realidade a partir da nossa própria vida. Nenhuma outra religião afirma o que diz o cristianismo. Deus é amor. É a única religião. E quem o disse, assim de forma tão clara e tão verdadeira, foi exatamente São João, na primeira carta da sua autoria, que ele dirigiu também à sua comunidade de Éfeso. Até há quem defenda que um dia lhe terão perguntado: olha, tu que acompanhaste Jesus, como é que defines Deus? Como é que defines o próprio Jesus? E ele, então nessa resposta muito pequenina, diz: Deus é amor. A fé assenta nesta expressão, embora a experiência da dor e da maldade no mundo faça muitos duvidar de que Deus seja realmente amoroso. Portanto, reparem, o problema desta falta de compreensão no amor de Deus não é por parte de Deus, mas é por parte da maldade que está no mundo. Não é? E, de facto, muitos, de forma até arrogante,
perguntam, então, porque se Deus existe, se Deus é bom, porque é que há fome, porque é que há guerras? Não é por vontade de Deus, logicamente, não é? Deus nunca fez guerras, Deus nunca provocou a fome, aliás, Deus dá-nos tudo, não é? Reparem quantos países no mundo até podem produzir 1, 2, 3 vezes a mesma colheita e nesses países até se morre de fome. É um contrassenso, mas não é por vontade de Deus, então Deus até dá em abundância. Mas a humanidade, no seu egoísmo, como aliás nos aparece no livro de Gênesis, que é uma das leituras do ano A, onde se diz que quando o homem é tentado a comer o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, a afirmação é dita pela serpente, portanto, que personifica o demónio: vós sereis como deuses. Portanto, este foi o grande problema da humanidade. Querer ser como Deus. Querer se colocar no lugar de Deus. E a partir daí tudo se desmorona. Tudo vem naturalmente em decadência. Então, Deus é amor. Não podemos ter medo de afirmar isto. O mal do mundo quer contrariar isso, mas naturalmente nunca conseguirá. Porque Deus, de facto, é este amor incondicional. Portanto, não é Deus que provoca o mal. Deus permite que ele aconteça porque nos deu liberdade. Mas Deus quer exatamente que nós percebamos a partir dele e da sua grande revelação que o caminho mais lógico, o caminho verdadeiro é o amor verdadeiro, é o sair de si para os outros. Veja-se, por exemplo, o caso dos nossos pais. É um amor puro, não é? Os pais, a partir do nascimento de um filho, já mesmo a partir da gestação, pensam muito mais no filho do que neles mesmos, não é? Veja-se quando um filho está doente, os pais já não sabem mais o que fazer, já são capazes de não dormir de noite. Portanto, este amor, esta oblação, esta entrega, não é? Porque a palavra amor, muitas vezes gasta nos dias de hoje, não significa isto, significa egoísmo. Quando se fala em amor, é ter prazer. Ora, ter prazer é uma forma egoísta. É servir-se dos outros para o amor verdadeiro. O amor de Deus não é isso. O amor de Deus é fazer os outros mais felizes. Sair de si para se dar sem medida. Não procurar o seu belo prazer, mas fazer o outro feliz. Aliás, permitam-me, na imagem do casamento, porque é que o homem e a mulher se casam e se casam por amor. Porque o homem tem a obrigação de fazer a esposa feliz e a esposa tem a obrigação de fazer o marido feliz. E assim ambos são felizes. E o contrário não seria certo. Imaginai que num casamento o noivo dizia: eu vou casar para ser feliz, e a noiva dizia o mesmo. Nunca iam ser felizes. Porque se cada um estava à procura de ser feliz, ia servir-se do outro. E não. Na medida em que um faz o outro feliz, sente-se também feliz. Vejas o caso dos pais, não é? Quando os filhos estão bem, os pais estão felizes. Quando um filho termina um curso, quando um filho naturalmente atinge uma progressão na carreira, os pais sentem-se felizes porque percebem que tudo o que fizeram por aquele filho, por aquela filha, está a dar resultados, está. E a felicidade do filho também está no coração dos pais. Assim acontece dentro do casal, naturalmente. Portanto, amor não é uma teoria barata, não é um belo prazer. Amor é, de facto, dar a vida e dá-la sem medida. O que deve fazer uma pessoa quando descobre Deus? Que bela pergunta. É importante termos esta consciência. Nós, os católicos, às vezes podemos ter uma tentação de pensar que Deus, já o conheço, já sei quem Ele é, porque já sou batizado desde a minha infância, já estou com Deus, e às vezes ficamos aqui um bocadinho numa fé infantil, não é? O Papa Francisco usa uma expressão, a fé com o fato da primeira comunhão. Portanto, imaginai, qualquer um de nós que tem agora 20, 30, 40, 50 anos, 60, não conseguia vestir o fato da primeira comunhão, quando tínhamos 7, 8 anos, não é? Então a fé não pode ser a mesma, nessa altura. E é importante ter consciência que Deus é uma descoberta de todos os dias. Não há paragem. Assim como Deus se revela também e se vai dando a conhecer permanentemente no nosso coração, diariamente, então nós temos que... O verdadeiro caminho cristão é uma procura constante de Deus. Todos os dias eu quero conhecê-lo mais. Todos os dias quero amá-lo ainda mais. Então isto é uma procura. Chama-se isto uma caminhada de fé. Não é apenas uma caminhada física, mas é... Então, esta pergunta tem muito sentido. E o Catecismo ajuda-nos, numa breve resposta, a dizer o seguinte: quando uma pessoa descobre Deus, tem de o colocar
no primeiro lugar da sua vida. Assim começa uma vida nova. Os cristãos conhecem-se por amarem até os seus inimigos. Aqui está uma resposta fundamental. Conhecer Deus significa colocá-lo no primeiro lugar da minha vida. E por isso dizemos, e os padres da Igreja e os grandes santos tiveram sempre este cuidado, tratar Deus por Nosso Senhor, o Senhor da minha vida, o meu Senhor, aquele que realmente me dá a vida todos os dias, que a sustenta, que me orienta. Então é Ele que comanda a minha vida. Não temos de ter vergonha de dizer isto. Temos que ser cristãos nesta perspectiva, perceber que Deus é o Senhor da minha vida, é o senhorio, não sou eu. Estás a ver o contrário do livro de Gênesis, a situação do pecado. Qual foi a situação do pecado original? Foi querer ser como Deus. Vós sereis deuses, não é? Colocar-se no lugar de Deus. Isso nunca é possível. A um ser humano não é possível. Mas se eu descobrir Deus e Ele fizer parte da minha vida, como é que diziam os nossos irmãos judeus? Amar a Deus com o entendimento, com as forças, com o coração, com o pensamento. Amar com a nossa própria vida. Todo o nosso ser. Então Deus comanda. Então ser cristão não é apenas cumprir um conjunto de preceitos. Ser cristão é dar a primazia a Deus na minha vida. E esta primazia tem depois repercussões concretas no dia a dia. Por exemplo, um cristão consciente da sua fé nunca pode dizer isto: eu sou amigo dos meus amigos. Esta frase é incompleta num cristão. Um pagão pode dizer isso. Um ateu pode dizer isso. Mas um cristão nunca pode dizer isto. Um cristão é-lhe pedido que vá mais longe. Então um bom cristão, um homem, uma mulher que tem Deus no seu coração, tem que dizer com toda a clareza: eu quero bem aos meus inimigos. Eu amo os meus inimigos. Eu rezo pelos meus inimigos. Isso é que é ser cristão. E quantas vezes nós reduzimos o cristianismo apenas ao meramente humano, ao nível do humano. Os homens entre si também se dão bem uns com os outros, são amigos dos amigos. Ou então são amigos por interesse, não é? Quantas pessoas têm muitos amigos e de repente ficam sozinhas, não é? Porque eram amigos por interesse. E por isso é que os amigos verdadeiros, se podem sempre, como diz o povo, contar pelos dedos das mãos. Os amigos verdadeiros, que vamos fazer ao longo da vida, não é? Os amigos da infância, da escola, os amigos na idade adulta. Amigos mesmo. Amigo é aquele quem podemos abrir a nossa consciência, a nossa vida, e sabemos que nunca nos vai atirar à cara, digamos, alguma coisa de mal, mas que sabe acolher, sabe estar com. Mas para um cristão é muito mais importante não pensar só nos amigos, mas pensar nos outros. Foi assim que Jesus fez. Ser cristão é identificar-se com Jesus, é imitar Jesus em todo o seu ser. E por isso o Catecismo nos números 222 a 227 e 229 aprofunda esta mesma realidade. Mas, deixando apenas mais uma nota, descobrir Deus significa saber que Ele me criou e me quer, que em cada segundo me olha com amor, que abençoa a minha vida e a sustém, que tem nas suas mãos o mundo e as pessoas que esperam por mim ansiosamente, que me quer preencher e aperfeiçoar, e fazer-me viver consigo para sempre. Enfim, que Ele está presente aqui, comigo e contigo. Não basta dizer que sim com a cabeça. Os cristãos têm de o assumir com o estilo da vida de Jesus. Caríssimos irmãos e amigos da família Canção Nova, isto é muito importante. Ser cristão não é ter ou saber um conjunto de verdades, ou apenas uma doutrina, como se passava noutros tempos, em que as pessoas, até na altura da Quaresma, iam-se confessar e depois passavam pela sacristia para dizer ao Senhor Padre, ao Senhor Prior, ao Senhor Reitor da comunidade, dizer algumas coisas do catecismo. O Senhor Padre fazia-lhe perguntas. Depois, quando se preparavam para o casamento, a mesma coisa. Mas ser cristão, naturalmente que é importante saber, pois se a gente não souber os mandamentos, não se pode pôr em prática.
Se não souber os sacramentos, também não os pode viver, sem dúvida. Mas não basta saber, é preciso viver. É preciso ter um estilo da vida de Jesus. Esse estilo vai-se criando todos os dias. Então é este o desafio que nos é posto. Quem conhece, quem descobre Deus, identifica-se com Ele. Nunca mais pode ficar indiferente. E não fica, seguramente. Quem conhece Deus verdadeiro não pode ficar indiferente. Não me esqueço de uma história que eu ouvi contar que pode ajudar a percebermos um bocadinho isto. Teria havido um debate entre uma pessoa que se dizia ateu e um crente. E o ateu são aqueles que negam a existência de Deus, ainda que para negarem têm que falar sempre de Deus, portanto não é incontornável. Mas o crente dizia que Deus existe, naturalmente, e falou tão bem, tão belamente sobre Deus, que o ateu teve esta expressão: nesse Deus eu acredito. Quantas vezes, por más imagens de Deus, é que muitos dizem ateus? Então, cabe a cada cristão, a cada um de nós e à Igreja no seu todo, darmos a imagem correta de Deus. Sermos essa imagem de Deus. Na bondade, na misericórdia, na mansidão, na verdade. Então, na capacidade de amar os outros, temos que ser essa imagem de Deus. Há também quem um dia lançasse um desafio e que nos deve fazer pensar muito. Se de repente, por qualquer circunstância, acabassem todas as Bíblias, como é que se podia conhecer Deus? Então, teria que ser a partir do testemunho dos cristãos. Então, eis este desafio. Ser cristão, descobrir Deus, é ter um estilo de vida nova. E por isso chamam aos cristãos homens e mulheres novos. Porquê? Porque assumem e encarnam a pessoa de Jesus Cristo. E, aliás, é essa a nossa tarefa como cristãos. Ser, de dia após dia, cada vez mais a imagem de Jesus, uns para os outros. Então, caríssimos amigos, é este o desafio que também nos lança o YouCat, descobrirmos esta beleza de Deus, deixarmos encantar por Ele e sermos depois, aqui na Terra, esse estilo de Deus uns para os outros. Perceber exatamente como Deus se manifesta hoje, como se revela, é o grande desafio que nos é lançado. Então, estudarmos o YouCat não é saber umas teorias, não é saber umas coisas bonitas, mas é aprendermos e assimilarmos como posso e devo ser cristão nos dias de hoje. Estamos a terminar este programa e queria deixar esse desafio que sempre lanço de poder-vos fazer alguma pergunta que vos possa ajudar e assim, quando tiver um conjunto de perguntas, eu poder também responder para, sempre numa linha de ajuda, naturalmente, de aprofundamento da nossa fé, e também sentir o vosso feedback, aquilo que vocês escutam, que a vossa partilha, algum comentário, como podeis fazê-lo endereçando para esse e-mail que passa em rodapé neste programa. E deixar-vos também esta bênção de Deus, que é uma certeza de que Deus caminha connosco, de que Deus está connosco. Não está apenas próximo, mas está a caminhar connosco. Então, que a bênção de Deus nos ajude a fazermos um caminho mais perfeito e a sermos, sobretudo aqui na Terra, imagem de Deus uns para os outros. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de vós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Bendigamos ao Senhor.